Povo de Abreu e Lima, estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Cidade. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. cidade. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa povo de Abreu e Lima. Estamos iniciando mais um podcast discutindo Abreu e Lima, a nossa Eu povo de quero Abreu dar e boa Lima. noite Estamos à iniciando senhora mais um Sandra, podcast que está aqui. discutindo Abreu e É Lima, um a nossa prazer. povo Eu de quero Abreu dar e boa Lima. noite à senhora, Estamos a senhora iniciando mais um Sandra. podcast E eu gostaria que a senhora se apresentasse para os que tem aí, a senhora desse assim, uma fala. Gostaria que a senhora boa noite, para os que tem aí, a senhora desse assim, uma fala. Gostaria que a senhora boa noite, para os que tem aí, Excelentíssima doutora Rosana, que tem um trabalho maravilhoso aqui em Abreu e Lima, tá certo? Que são as causas sociais, as quais tanto eu quanto a minha irmã maestrina Mônica Lima, que também faz um trabalho maravilhoso e pode trazer muito mais aqui para Abreu e Lima, como nunca, com essas causas que ela defende. Muito bem, está aí, né, a senhora Sandra Lima. Ela é uma pessoa assim, uma pessoa muito profissional, dedicada no seu trabalho, né? Ela trabalha com a questão de contrato e licitação, já passou por várias prefeituras e atualmente ela presta os seus serviços na Prefeitura Municipal de Araçoiaba. Eu quero mandar um alô e um abraço para o prefeito Jogli Uchoa, que tem feito uma revolução naquela cidade, não é? Um orçamento pequeno, mas tem feito grandes obras, que daqui a pouco a nossa amiga Sandra, ela vai falar um pouco de algumas ações da gestão do prefeito Jogli Uchoa. Mas agora a gente quer também dar as boas-vindas, né? Vou chamar de irmã Zana, viu? É Rosana Macedo, não é? Ela é irmã, não é, do nosso querido, né, nosso grande policial, Erivaldo Macedo, né? Que tem feito um grande trabalho na região norte, principalmente na cidade de Abreu e Lima. Zana, bem-vinda, boa noite. É um prazer ter você aqui. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão, né, nos ouvindo. Quero dar uma boa noite a Sandra, né,
uma pessoa excelente que eu estou conhecendo agora, tendo essa honra, né? E tendo o prazer de estar aqui com o professor, com o apoio do meu esposo, que é muito importante, Claro, o apoio da claro. família. E eu vim para debater as melhorias da nossa cidade. Amo Abreu e Lima e quero um Abreu e Lima melhor para o nosso povo. Muito bem, não é? Então estão aí, elas já foram apresentadas, não é? A gente precisa, a gente precisa de mais mulheres em todos os segmentos da sociedade. Não só na política, principalmente, viu? Eu vou dizer, principalmente na política, né? A gente tem mais prefeitas, mais vereadoras, deputadas, não é? Já tivemos já uma presidente, mulher, não é? Nós temos a nossa governadora, porque as mulheres, elas são dedicadas, elas são mais sinceras, são mais honestas, viu? De modo geral, porque a mulher ela pensa 10 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Essa é a grande realidade. Ela pensa 10 vezes antes de fazer uma coisa errada. Bem, então no nosso primeiro bloco, né, aqui discutindo a Abreu e Lima, a gente vai partir para a educação, não é? Daqui a pouco, a senhora Sandra vai falar de um projeto social que tem a ver com a educação também, né? A sua irmã, né? Maestrina Mônica Lima. Maestra Maestrina Mônica Lima. Dona Mônica Lima, ela vai falar o trabalho realmente que está revolucionando lá em Camaragibe e nós, não é? Sendo eleito prefeito da cidade de Abreu e Lima, nós vamos implantar esse projeto que começou lá em Camaragibe com a irmã da senhora Sandra. Daqui a pouco ela vai ter a oportunidade para falar. Porque vocês sabem, internautas, que é através da educação que a gente transforma não só uma cidade, um estado e uma nação. Não é? Então, nesse primeiro bloco, eu gostaria de pontuar, puxando para a nossa cidade de Abreu e Lima, senhora Sandra e irmã Zana, nós temos um problema muito sério em Abreu e Lima, viu, Aldo? É que nós não temos, a nossa gestão atual, não temos do 6º ao 9º ano, por incrível que pareça. Araçoiaba tem, Itapissuma tem, Itamaracá, Paulista, Olinda, Abreu e Lima não tem. Lá, a criança, quando termina o 5º ano, as mães têm que ou colocar as crianças em escola particular, pagar, ou ir para um outro município, colocar as crianças para começarem do 6º ao 9º ano. E isso nós vamos acabar. Né? Isso é um ponto que eu assumo com o povo de Abreu e Lima, como professor. Uma das minhas primeiras ações, nós vamos implantar do 6º ao 9º ano na cidade de Abreu e Lima. Nós vamos fazer, senhora Sandra e Zana, 42 anos agora em maio. 42 anos e nós não temos do 6º ao 9º ano. Senhora Sandra, na sua opinião, qual é a importância, não é, da educação de modo geral dentro de um município? Aí eu aproveito já para a senhora falar um pouquinho do trabalho social da sua irmã lá em Camaragibe. Eu vou puxar o vínculo justamente da irmã Rosana, Pois que não. fala sobre as causas sociais, porque estão todos entrelaçados. O que acontece? Quando você trabalha a educação, que a importância é uma esfera fundamental, não é? Você está preparando o alunado, o munícipe, os filhos munícipes de Abreu e Lima, a poder ter personalidade própria, persuasão, o preparo profissional futuro. E quando você não atenta para a educação, você está retirando ele e deixando ele num processo de desigualdade. A oportunidade não está sendo dada a esse munícipe. E aí como é que fica o futuro desse ser dentro do município? O que é que ele vai pleitear para poder buscar como melhoria de sua família, um sonho, por muitas vezes, querido por eles? Adolescentes de 10 anos, 12 anos, 14 anos, hoje pensam em quê? Em logo ter um carro, um imóvel. Quando não tem isso, ou não tem oportunidade, eles partem para um casamento antecipado, onde já formam famílias, por muitas vezes desestruturadas. Às vezes não tem um início familiar tão importante e tão preparado como muitos e a maioria tem.
Então, qual é o papel de uma gestão nisso? Verificar as fragilidades. Esse é o papel. Quais são as fragilidades do meu município quanto à educação? Aí é onde vou buscar as causas sociais. Está atrelada ao nível social? Sim. Eu preciso buscar quais são os tópicos e trabalhar em cima dele. Eu preciso mapear quais são as áreas de maior índice de fragilidade e trabalhar e criar situações para isso, criando projetos. Projetos que viabilizem a vida desse ser humano que hoje vive aqui em Abreu Lima de uma forma escassa. Quais as oportunidades que esse ser humano tem? A escuta? O dia do voto? A importância da família dele estar no dia da eleição? Não. Tem que estar realmente focado a gestão, todos os pré-candidatos, candidatos que vierem a ser, eles têm que focar com educação, saúde, infraestrutura e principalmente assistência social, que está envolvida também. Muito bem, está tudo entrelaçado, como a senhora Então, falou. é um mapeamento. Se a gestão não trabalha entrelaçada entre todas as secretarias afins, não funciona. Aí eu vou buscar a história da minha irmã, em Camaragibe, que, voluntária de uma escola de referência do Estado, começou sozinha, fundou a banda com a ajuda da diretora Edna, que deu o maior apoio, como voluntária, sem receber um centavo. Foi pegando doação de um, doação de outro, montou. Hoje tem uma banda com mais de 100 componentes. Saiu no G1, foi entrevistada pela Globo. Hoje tem um índice de aceitação do projeto de 100%. Existem pessoas que procuram a escola para entrar, mas a gente não tem instrumento. E ela, por si só, ela ainda consegue comprar com próprios recursos. Então, isso aí, para mim, é fundamental. Se uma pessoa física, sem condições financeiras, porque ela é bacharel em Direito, trabalha como vigilante armada à noite, e ela mesmo assim não abandona a causa social. É uma pessoa determinada, né? Porque ela fez um trabalho e faz um trabalho onde você chega e todos olham e dizem assim, as mães procuram ela para dizer, meu filho mudou. Relatos, como foi feito na Globo, de alunos que deram seus depoimentos o quanto a banda mudou, ou seja, um projeto só. E se você coloca vários projetos sociais voltados à assistência à saúde? E outra coisa, senhora Sandra, e a prefeitura, né, tem que ter as suas políticas sociais, educação, para atender, né, essas necessidades que tem, não é? Como esse trabalho da sua irmã, não é? Que resgatando jovens através da educação que atingiu esse lado social vulnerável, né? Vulnerável. E nós pretendemos fazer isso. Essa ideia não, esse projeto que deu certo lá com a sua irmã, viu, irmãzana? A gente vai, né? E a senhora pode também levantar essa bandeira. Eu sei que a senhora vai levantar, porque a senhora tem muita experiência nesse lado social. Mas só para a senhora concluir a fala, para eu continuar. Essa escola é uma escola estadual, da qual também já foi reconhecida pela nossa governadora, não é? Inclusive, Mônica, a maestrina, ela faz parte da associação da Abanfari, que é a Associação de Maestros e Maestrinas. É projeto que também pode vir a ser referência aqui no município de Abreu Lima, com a senhora, que tem um vasto conhecimento, conforme a gente tinha conversado anteriormente. Seus projetos são maravilhosos, que se colocado a senhora sendo eleita, a senhora tem tudo na mão para poder fazer todos esses projetos, porque eles são reais e com certeza eles vão ser praticados, aceitos pela população e também passados pelo projeto de lei que é aceito pela Câmara. Muito bem. Não tenho dúvida. Está aí esse trabalho, essa explicação, como é importante implantar, e nós, sendo eleito, viu, senhora Sandra, irmãzana, senhor Aldo, nós vamos dar, como é que eu posso dizer, suporte a esse tipo de projeto, para a educação, para a cultura, para a social. E uma coisa importante que ela falou viu, entrelaçar. A educação está aqui, mas tem a ver com o social, que tem a ver com a cultura, não é?
Eu quero mandar aqui logo um alô. Quem está aqui participando é Mônica Lima, né? Muito bem. A gente está sentindo aqui a sua falta, não é? Esse grande trabalho, Mônica, que você tem feito aí em Camaragibe, né? A sua irmã já justificou porque você não pôde aqui, mas desde já terá outra oportunidade para a senhora vir aqui pessoalmente falar desse grande trabalho, né? E ela botou aqui, minha irmã linda, Sandra Inteligência, nasceu nessa grande mulher. Muito bem, a gente vai continuar agora. Eu quero passar a palavra para irmã Zana. Irmã Zana, ela é uma pessoa que tem feito trabalho voluntário, social há muito tempo. Não é agora porque ela sentiu a necessidade de pleitear uma vaga na Câmara Municipal, né? Ser a voz não só das mulheres, mas de todos esses segmentos esquecidos da sociedade. Irmã Zana, só poderia falar um pouquinho dessa importância, né, do trabalho social a essas pessoas menos favorecidas e também a importância, né, da educação junto com essa ação social. Fala um pouquinho da sua experiência, o que a senhora acha? Eu achei de extrema importância o trabalho de Mônica, né, a irmã dela, de Sandra, que a juventude da gente está precisando de muito apoio, muita ajuda, né? São jovens que estão esquecidos, né? Muitas vezes a gente está muito preocupado com o quê? Com ruas, com barreiras, com tantas coisas. Todos os fatos são preocupantes, mas a gente tem que preparar a juventude. Fiquei assustada com o que o senhor falou, né? Do estudo, do sexto ao nono ano. É um absurdo mesmo, é um absurdo, não tem. Extremamente preocupante, porque quando você vê uma pessoa educada, que estuda, né? Eu tenho propriedade para falar porque eu tenho 5 filhos, né? Sou mãe e tive muita dificuldade em educar meus filhos, pela dificuldade de estudo, né? E ver que cada vez mais eles estão até passando hoje o aluno. O aluno não está se preocupando mais em estudar. Exato. Antigamente, a gente fazia grupos para fazer um trabalho. Hoje, eles vão para a internet, faz tudo feitinho, leva para o professor. Já pronto, E, às vezes, tem professor que eu acredito que nem, né, investiga se ele realmente leu, se ele pesquisou, se ele entendeu, né? É como eu vi agora há pouco, né? Até falando de colocar para os alunos que eles saibam o que é política. Porque hoje a gente está vendo que muitos jovens, ele nem entendem o que é política. E é de extrema importância que jovem entenda isso. Eu quero pegar um pouco, pedir permissão aqui à irmã Zana. Ela levantou realmente um ponto muito importante. A gente politizar nas escolas sem o viés partidário, não é? Fazer com que as crianças, os adolescentes, os jovens entendam o que é política, para que serve a política. Olha, tudo nesse Brasil, está aqui a senhora Sandra, que é desse meio, se resolve pela política. Pela política. Lá no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Então, isso que a senhora falou é importante e eu vou ter um cuidado. A gente, sendo eleito prefeito de Abreu Lima, a gente vai fazer um projeto na educação para que esses tipos de aulas comecem a ser dadas, para que o aluno entenda a importância, o que é política, para que serve a política. Eu não estou me referindo à questão partidária, isso não, mas a gente entender o teor e a importância. Pronto, continue. Isso foi só para chamar essa observação. E assim, né, quando eu cheguei aqui, eu conversei um pouquinho com Sandra. O pouco que ela já me passou, eu fiquei extremamente maravilhada, né? Porque é muito bom você conversar com pessoas que têm conhecimento, né? Às vezes, dentro da sala de aula, tem um aluno que se destaca. E aquele aluno, ele precisaria de um suporte para ele incentivar os outros alunos. Isso. Né? Então, isso é bom ser visto. Porque uma coisa boa vai passando para outras. Né? E você vê que a gente está precisando disso em Abreu Lima. Muitos jovens procurando engravidar,
construindo famílias muito novo, como Sandra relatou, Sem estrutura sem nenhuma, né? estrutura, sem preparação nenhuma. E tomando viés do que nós estávamos falando, a preocupação justamente de doutora Rosana é justamente fazer com que essa sequência de fatos sejam evitados. Porque se ela trabalha ao mesmo tempo a educação, mas ela também trabalha em paralelo a saúde pública, aí você vai ter um leque se fechando. Você vai ter uma educação planejada, porque a saúde, que são as portas de entrada, que são as unidades de saúde, vão estar fazendo os seus papéis, Muito bem. não é? É. Os seus papéis começam na porta da unidade de saúde básica. E isso que vocês estão levantando, que é de suma importância, a gente vai ter o cuidado, viu, Aldo, de implantar isso. Porque aí a gente está cuidando do quê? Dos jovens, dando esse apoio, não é? Na saúde, a educação sexual, não é? Exatamente. Essa questão de a gente trabalhar a ociosidade, né? Como Zana falou, do jovem, dando oportunidades, isso na área de capacitação profissional, que depois eu vou falar sobre isso. Tudo está interligado. Pode concluir a sua fala, que daqui a pouco eu vou mandar um alô para várias pessoas que estão entrando aqui no nosso podcast. Eu também penso em quê, Sandra? Em tentar fazer reuniões com pais, com mães, para que não só prepare o aluno na sala de aula, mas que ele seja preparado pelo seu pai e sua mãe. Qual pai e a mãe que não tem um orgulho de ver o crescimento do seu filho? Exato. Porque meu filho conquistou uma casa. Quando eu paro para pensar, eu ainda choro, porque você está vendo o seu filho preparado para o futuro. Você vê o seu filho com a casa. Hoje são milhões de pessoas que não têm um lar para se morar, né? E meu filho com 25 anos, Matheus, ele já tem sua moradia. O que a senhora quer dizer é o seguinte, ele teve a A responsabilidade responsabilidade de formar uma família, de trabalhar, de ter a sua casa. suar e saber o quanto Pronto, custou para que ele Isso. conquistasse sua casa. E isso entra a questão dos pais. A família. A família é A importante família nesse é a processo. base Está entendendo? disso. E acompanha. A família é a base. É a evasão escolar. Muito bem, a gente vai falar sobre isso. Isso é um ponto Eu importante. sempre digo que a família é a base de tudo. Se a família está acompanhando, ou se ela tem a oportunidade de ser provocada para ir à escola e saber como está seu filho, não é? Qual o rendimento dele, qual o histórico dele, porque o que a gente vê por aí é alguns casos acontecendo de que alunos batendo em professores e chegando a dizer que professor é culpado. Aí diz, não, quem tem que educar é o professor. Não, o professor ensina, quem educa quem educa é a família. Porque, senhora Sandra, o que existe? Tem muitos pais que jogam as crianças aí. Ai, graças a Deus, vai para a escola. Mas tem que ter o acompanhamento. Exatamente. Tem que ter essa educação. Mas sabe o que é isso, professor? Muitas famílias estão precisando de ajuda. Já é uma outra Muitas carência. já é outra carência. Aí onde entra o assistencialismo, Ação social. ação social nesse pacote. Olha, pessoal, vocês estão vendo aqui o nível do debate. A gente não está falando abobrinha aqui, não. Nós estamos falando com propriedade, né? No nosso debate aqui com as nossas irmãs, podemos dizer assim, a senhora Sandra, a irmã Zana, não é? Trazendo assuntos importantes. Durante a semana vocês podem rever o podcast. A gente vai lançar durante a semana uns resuminhos, uns trechos para vocês acompanharem, mas isso é de suma importância. Mas eu quero pedir aqui, com licença vocês, para mandar um alô aqui novamente para a Mônica, Elaise Maria, nossa vereadora Zana Macedo, mandando um alô, Gui Parker, nossa vereadora, Mulher Guerreira, Roseni Macedo, Zana, vai nessa sua força. Então, vocês estão participando aí, né? Eu estou muito feliz, né? Porque nós estamos levantando um grupo em Abreu Lima de pessoas do bem. Além dos pré-candidatos, nós temos outras lideranças, não é? Que estão juntando força para a gente renovar, porque basta. Abreu Lima não é monarquia. Vocês estão vendo aqui, é um dos nossos slogans. Basta, Abreu Lima não é monarquia. Um grupo político que há mais de 30 anos, né, governa nessa cidade. Não é? Abreu Lima está esquecida, educação, como eu falei,
vamos falar das creches, hospital, maternidade fechado. Olha, as pessoas estão morrendo aos poucos em Abreu e Lima. Nós temos uma grande estrutura, uma grande unidade. Mas essa gestão, que eu digo, é uma gestão que não tem empatia, né? Vocês sabem que empatia é a pessoa não sentir a dor do próximo. E esse gestor, o senhor Flávio Gadelha, não é? Ele não tem essa sensibilidade de ver o sofrimento do povo. Porque aí eu quero dar um voto de aplauso para Júlio Uchoa. Eu vou explicar por quê. Eu fui recentemente fazer um vídeo lá na frente do hospital da cidade de Araçoiaba. É uma cidade pequena, minha gente. É um orçamento pequeno, mas está aberto o hospital. Está aberto o hospital. Talvez a gente sabe que tem as dificuldades da saúde, mas uma pessoa que chega lá, se não puder ser atendida lá, Aldo, pega uma ambulância e leva lá. Mas em Abreu e Lima, não. Abreu e Lima, não. A pessoa chegou lá, não tem onde ser socorrido. Então, parabéns para o senhor Júlio Uchoa, para toda a sua equipe, que com muita dificuldade está com o seu hospital aberto. A gente recorre, sabe a quem? A Elcione, a prefeita Elcione, através da unidade mista. O nosso povo carente está sendo socorrido com muita dificuldade lá na unidade mista de Igaraçu. Então, é o meu voto e aplauso aí para Júlio Uchoa, para Elcione também. Infelizmente, eu não posso fazer o mesmo para o seu Flávio Gadelha, né? Que eu espero que ele reabra o Hospital Maternidade. Nem que seja de mentirinha próximo da eleição, né? Porque eu já ouvi um zum que ele vai abrir. Agora vamos ver se vai abrir de verdade. Bem, então vamos voltar para a educação, né? Foi o bloco que nós estávamos. Vamos falar agora sobre creche. Abreu e Lima, escute, saiu há 2 meses atrás, mais ou menos, uma matéria no Diário de Pernambuco, nas grandes mídias. O Tribunal de Contas do Estado, Zana e Sandra, fez um levantamento em todos os municípios. Abreu e Lima, pasmem os senhores, pais e mães, ficou entre as 10 cidades, Aldo, com a, como é que eu posso dizer? Pior colocação no quesito oferecimento de vagas para criança em creche. O ranking. As 10 piores do estado. Nós temos uma que ele conseguiu concluir em Caetés 1. Só. Vai inaugurar a segunda agora no Fosfato. Agora as pobres da mãe, Ana. Aí vai entrar a questão social de novo. Não tem com quem deixar as crianças. Não tem com quem pagar. Às vezes não tem o direito de pagar uma babá. Então elas, muitas vezes, deixam as crianças na casa da família para ir trabalhar. Então, isso é um ponto muito delicado que o senhor Flávio Gadelha, eu quero chamar a atenção aqui. Nós não estamos falando mal da pessoa do senhor Flávio. A gente respeita a pessoa dele, do vice, dos vereadores, de todas as autoridades. Nós estamos falando dos pontos da gestão, porque só tem um em funcionamento, vai entrar a segunda, não é? Então, a gente pretende, sendo eleito, ampliar, e tem que ampliar mesmo. O que é que a senhora acha, senhora Sandra? A questão da creche, porque não é só a criança estar ali aprendendo as primeiras letras, mas dá oportunidade para que as mães trabalhem, dá oportunidade para que elas trabalhem. O que é que a senhora acha disso? Hoje é primordial que haja creche, porque nenhum pai, nenhuma mãe vai deixar de estar trabalhando para poder dar de comida ao seu filho. Então, se faz necessário da mãe e o pai ter que tirar do orçamento que pouco ele ganha, para poder pagar uma pessoa que por muitas vezes não são confiáveis, não é? E você fica com o coração na mão 2 vezes. Primeiro, para poder pagar no final do mês a pessoa, e segundo, para saber se sua criança vai estar ilesa quando você chegar em casa. Não é? Isso aí é inadmissível. A assistência social tem que trabalhar com justamente o mapeamento das famílias com baixa renda, que não têm condições e precisam realmente de creches em determinados locais. Como aqui em Abreu e Lima se faz necessário, e não é só em 2, 3 lugares, não. São em mais de 7, se você analisar direitinho. Não é? Quando criança, nós precisamos ficar em casa, uma cuidando das outras, eu e minhas irmãs, para meus pais trabalharem. E sobrevivemos assim. Mas há 20 anos atrás, não tínhamos aquele conselho tutelar que condena o pai que deixa seu filho na mão de alguém ou sozinho, não é? Que hoje tem. Se seu pai trabalhar para poder dar de comida à sua família, você responde por isso, por ter deixado seu filho só.
Então, de quem é a culpabilidade? São dos pais ou da gestão que faz do município? Gestão. Né? Gestão. Falta assistencialismo. Falta assistencialismo. O assistencialismo tem que existir em várias vertentes. E não só em creche. E aí, estendo mais ainda. Como é que está a situação de vivência dessas famílias? Será que só está situada em falta de creche? Como é que está essas pessoas em termos de... A gente sabe que muita gente passa fome, minha gente. Olha, a senhora tocou num ponto. Veja bem, a gente sabe que nós, ou qualquer governo, acabar a fome de todo mundo é difícil, mas pode amenizar a fome de muita gente. Ameniza. Porque, escute, creche, a gente sabe que muitas vezes tem criança que vai só para a escola pela merenda. Sim. E muitas vezes, merenda de má qualidade. Muitas vezes. Não é? Mas precisa, aí eu volto para a questão social. Aquilo que Zana levantou aqui. Como é que está a família? Não é só a questão, como você falou, da creche. Como é que está a família lá? Tem gente passando necessidade. Eu pretendo, junto com minha equipe, a gente sendo eleito prefeito dessa cidade, nós vamos fazer um trabalho para amenizar a fome daqueles que precisam. Eu não posso dar todos os detalhes agora, mas vai chegar o momento, nos debates, a partir do dia 15 de agosto, que a gente vai dizer como é que vai fazer. E dá para fazer. Para vocês terem uma ideia, a Abreu Lima, o ano passado, arrecadou quase meio bilhão, 470 milhões. Hospital Maternidade fechado. A periferia sofrendo. Né? A previsão para esse ano também. Porque, ora, a Abreu Lima, minha gente, é a 11ª economia do estado de Pernambuco. E a gente está numa situação dessa. Zana, essa questão da creche que você levantou, mas tem outros problemas, né? Não é só botar a criança e a mãe. Como é que tá a mãe? Como é que tá a família? Tem um pão para se fazer? Aí vem a questão do assistencialismo. O que é que você acha? O que é que se pode fazer? Futura vereadora. Eu vou pegar um pouco de carona no que ela falou, né? A gente realmente precisa de creche. Abreu e Lima precisa de ter empresas. Abreu e Lima foi uma cidade que teve a Tecano, teve a Hering, a Santista, ali, né, que já vai para Paulista, mas foi o maior polo industrial ali. O têxtil, né? Polo têxtil. Polo têxtil. Você vê que hoje Abreu e Lima, ele é escasso, desemprego demais em Abreu e Lima. Você vê que tudo passa para Igaraçu, Paulista. E Itapissuma, né? Itapissuma e Abreu e Lima é esquecido. Quando tem uma creche, né, tem mães despreocupadas, porque envolve a fome, o desemprego, tudo isso afeta a criança, afeta o pai, afeta a mãe, né? E por que não a gente buscar abrir creches e cuidar também desses pais, dessas mães? Quantos não estão hoje sofrendo com crise de ansiedade e depressão? Por conta de problema, porque uma coisa puxa a outra, Sandra. Exato. Né? Exatamente. Então, tem forma de se resolver isso. Só basta querer. Porque existe a Secretaria justamente de Desenvolvimento e de Sustentabilidade. É justamente para provocar, trazer as empresas para dentro do município, para poder gerar emprego, para que o município não precise sair da sua cidade. Como existem pessoas aqui que saem do município de Abreu Lima para poder trabalhar próximo a Sudene. Saem de 4h30 da manhã no maior risco. Que nossa insegurança está geral. Embora a nossa governadora ela tente combater de todas as formas, mas a gente sabe que a insegurança existe. E aí eu digo, todas as secretarias estão envolvidas. Por que é que hoje, sempre disse ao professor Jailton, que eu tenho o prazer de trabalhar em Araçoiaba. É Araçoiaba, um município pequeno, onde ele distribui cesta básica. Ele trabalha com a assistência social a nível de mapeamento. Ele simplesmente está calçando mais de 100 ruas. É muita coisa. Ele está construindo um estádio. Como é que um gestor, em pouco tempo de mandato, ele consegue assistir à saúde pública, à infraestrutura, atender ao assistencialismo?
atender a educação, que tem 2 refeições por dia. Como é isso? Vontade política e Por isso que ele honestidade fala. ele faz. Honestidade, E vontade política. humanidade, Por isso que tudo ele envolve. sempre tem o lema: estou pronto, preparado e querendo. E eu digo a minha frase: não se entra no jogo sem chuteira. Tem que botar o sapato, calçar, preparado, né? Ou se tem chuteira, que é o conhecimento do querer fazer e ter peito para fazer, para que você veio? Você tem que mostrar para que está indo. Ô, Sandra, aproveitando essa questão que a gente falou, e também, Zana, essa questão de empresas, eu tenho falado durante nas minhas lives, nos podcasts, em alguns vídeos, a questão de empresa. A gente já falou isso aqui, realmente vem empresa para todo canto. Por que é que lá em Itapissuma, Aldo, o maior polo de cerveja é lá? Porque lá, né, os gestores, né, o prefeito Zé de Manteca, teve a preocupação, junto também lá atrás com Calvolia, que foi prefeito da cidade, de fazer o plano diretor. A primeira coisa que quando assumi essa prefeitura, eu vou fazer o plano diretor moderno para atender todas as demandas industriais e urbanas. Porque em sã consciência, quem é o empresário que vai trazer da sua empresa para o distrito de Abreu Lima, sem incentivos fiscais, sem um plano diretor? Então, a prefeitura, no meu caso, eu vou fazer o dever de casa. Isso. Você faz o dever de casa. Eu tive uma conversa muito boa com o doutor Frederico Vilas, você conhece, ali perto de vocês. Né? É um parceiro nosso, certo? Foi ele que articulou, junto com o saudoso Eduardo Campos, a vida da Ambev, da Itaipava. Ele não só desapropriou aquela área dele, que é uma área que valia ouro, perto de BR, mas ajudou no processo de vinda de novas empresas. Hoje está ali Itapissuma, Igaraçu, Goiânia, prosperando. E Abreu Lima, como foi falado aqui, os nossos jovens não têm oportunidade. Os nossos jovens não têm sonhos. Nós temos falado aqui, Zana, no nosso projeto, não é só trazer empresa, vamos trabalhar para isso. A gente vai fazer o dever de casa, plano diretor, infraestrutura, incentivo fiscal. Nós vamos dar cursos profissionalizantes. Vou fazer parceria com o Senai, com o Senac, com o SESI. E eu tenho dito, porque, veja bem, chegam as demandas de emprego. Cadê a qualificação profissional? Cadê? Mas nós vamos investir. E tem um detalhe, eu vou dar bolsa de estudo. O aluno do ensino médio, por exemplo, vai fazer o curso de... qualquer curso desse aí. 3, 6 meses, um exemplo. Vai receber uma bolsa para pagar o lanche e a passagem, o material didático, para ele ter um incentivo para fazer o curso. É o que está sendo feito na Itapissuma, por exemplo. Não é? Capacita o jovem com os cursos, dá uma bolsa. E outra coisa, porque isso aí vai ajudar o quê? Preparar a mão de obra. Feito isso, professora, senhora Sandra, o que é que nós, através da Agência de Desenvolvimento, a gente vai ter uma parceria não só com as fábricas de Abreu Lima, as poucas que tem, né? Mas vamos para Itapissuma e Goiânia, dizer a ele, nós temos mão de obra qualificada e colocar os nossos jovens. Aí a gente vai tentar evitar aquilo, a pessoa sair de madrugada e ir lá para o cabo no meio do mundo. Uhum. A gente pode aproveitar. Então, eu quero que você, né, conclua esse eixo para a gente passar para o próximo bloco. Não, porque a gente qualificando nossos jovens, abrindo porta de emprego dentro de Abreu Lima, a gente vai crescer a nossa cidade. Uhum. Porque eles não vão nem comprar fora, eles vão comprar na nossa cidade. Entendeu, Sandra? Esse seu Porque papel é esse é o importante. crescimento do comércio, o crescimento de indústria. Inclusive, quando a senhora tocou no seu projeto lá fora, que é justamente buscar o apoio do Senai e Sebrae para poder fazer aquela parceria de capacitação para os jovens e adolescentes munícipes de Abreu Lima, isso é perfeito. Porque não tem bicho de 7 cabeças. A nossa futura vereadora, ela vai chegar para o Sebrae e o Senai e vai levar para a mão do plenário da Câmara e dizer, eu tenho esse projeto. E o Olha aqui, executivo vai dar apoio a ela. o executivo, eu tenho Vamos esse dar projeto e eu quero saber se o senhor me apoia nisso. Qual é a Câmara que vai dizer que não vai negar esse projeto? Nenhuma.
Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele vota, ele está sendo bem visto também. Se ele vota negativo, ele está contra o povo. Então quer dizer que ele quer uma comunidade leiga, escravizada simplesmente pela coação. Olha, vou levantar aqui, e tenho aqui umas opiniões aqui de Gui Park, né? Ele fala aqui, fale sobre o CMA, que é aquela clínica dos autistas. Vamos falar já, viu? Muito bem, bem levantado, Gui. E ele falou aqui, faz 6 meses que meu filho está precisando de uma consulta e não conseguiu, lá no CMA, dos autistas aqui em Abreu. Vamos falar sobre isso, né? E ele fala, só mãe é que sabe o que é isso. A mãe que sabe o que é isso. A gente já vai falar no próximo bloco sobre essa questão dos autistas, a minoria, porque Abreu Lima, senhor internauta, mãe, pai de Abreu Lima, vocês sabem que Abreu Lima está parada. Alguém ou alguma instituição a nível de município, a gente está falando a nível de município, não estão, eles estão com os olhos fechados. Né? Essa clínica do CMA só saiu na base da pressão. Quase que doutor Marquinhos, o atual prefeito, sai às tapas. Né? Isso aí não precisava chegar a um ponto desse. O CMA está aberto lá, mas está faltando psiquiatra, está faltando 6 meses para receber, esperando uma consulta. Isso não existe, isso vai acabar. Porque recursos tem. Agora está faltando, sabe o quê? Como é que eu posso dizer? Vontade política, de sentir. Como o Jogre, né? Jogre, ele tem uma expressão que diz que a melhor obra, né? É cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Não parece uma coisa pequena você se preocupar com a mãe que deixa o filho lá na creche, né? Se preocupar com o lado emocional que você falou, né? Se preocupar com os autistas. São coisas pequenas, mas valoriza a pessoa. E o povo de Abreu Lima precisa dessa atenção humana. A nossa gestão, a nossa futura gestão, ela será baseada em ações nas pessoas. As pessoas de terceira idade, ela vai ter uma atenção especial. Porque, senhora Zana, é a minoria, a gente tem que dar atenção, não é? Então, meu amigo Gui Park, a gente vai falar agora sobre essa questão do autista, essa atenção, essa questão do atraso, né? Isso é inadmissível, 6 meses, né? Para uma criança que tem o sintoma ser atendida. Doutora, como é que se pode resolver uma situação dessa aí? É como tínhamos falado inicialmente. A porta de entrada é a unidade de saúde básica. Se a unidade de saúde básica funciona, ela faz a triagem de quem são as famílias que possuem filhos com autismo e até mesmo, muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa não sabe que tem o autismo, o adulto, e é diagnosticado como tal. Então, a porta de entrada faz a leitura e a triagem, encaminha para a especialidade cabível, certo? Que não precisa passar para a média complexidade que é o hospital. Ela precisa ter uma sintonia com a regulação. Se o município não tem que fazer essa parceria, tem que ir atrás da regulação e dizer, eu tenho meus munícipes e cada município tem suas cotas. O Estado dá isso. Então, o que está faltando, pelo que está sendo colocado, significa o querer e organização. Porque os meios de esferas são os mesmos. A gente vê que se uma medicação não pode ser dada pela Remume, que é chamada sob a lista dos medicamentos que a gente estava conversando, que é dado pelo SUS, é o Captopril, a losartana, são os medicamentos comuns, mas tem crianças que nascem já com problemas que são necessários terem seus leites Fortine, leites caros, que só podem ser dados pelo Estado. Ou seja, medicação que não pode ser comprada pelo município é encaminhada ao Estado para a farmácia do Estado, se cadastra lá e você tem o seu município sendo atendido. Então, o que falta é gestão. Muito bem. É gestão. Porque funciona em Araçoiaba, em Camaragibe, em outros municípios. Aí, e aqui não está funcionando. Viu, doutora, quando a gente levanta essas causas, Aldo, no debate público, democrático, republicano, porque aqui, olha, eu vou citar aqui uma frase do saudoso Miguel Arraes. Ele dizia o seguinte: os homens, os políticos, não devem brigar fisicamente. Se tiver que brigar, no campo das ideias.
Nós estamos brigando, lutando, debatendo com o povo de Abreu Lima no campo das ideias. Porque eu assumi um compromisso diante do povo e reassumo que em 2025 eu vou reabrir o Hospital Maternidade de Abreu Lima. E assumi um compromisso ainda, Zana, que as mulheres grávidas, carentes, que moram em Abreu Lima, elas vão dar à luz a partir de janeiro em Abreu Lima, através de parcerias, que eu não posso dar os detalhes agora, não é? Mas a gente tem como fazer. O hospital a gente não abre em janeiro, mas durante o ano de 2025 eu reabro o Hospital Maternidade, porque o Hospital Centenário de Olinda, ele gasta... Tricentenário, muito bem. Ele gasta, tem 200 leitos, gasta 4 Trabalhei em milhões... Olinda também. Gasta 4 milhões e meio para manter toda aquela estrutura. Exatamente. Aqui em Abreu Lima, no Hospital Maternidade, nós temos só 40 leitos. Nós precisamos de 3 milhões para colocar o hospital e a maternidade. Ora, a gente recebe de orçamento, povo de Abreu Lima, 21, 23, 24 milhões por mês. Não dá para pegar 3 milhões, fora o dinheiro do SUS, que vem mensalmente para Abreu Lima. Não dá para a gente reabrir esse hospital maternidade? Dá sim. Dá sim. Nós vamos reabrir esse hospital. Agora, outra coisa, voltando... E eu só quero viés do senhor para pegar essa sua fala. Perfeita. Você não vai para a política para brigar. A nossa futura vereadora não vai para brigar, doutora Rosana Macedo. Ela vai para poder colocar as mãos de ferros e dizer como fazer. Não está se discutindo politicagem, não está se fazendo politicagem, está se fazendo política. E são políticas sociais. É o que a senhora está fazendo. É buscar a melhoria do povo. Ninguém vai para a rua para brigar, porque ninguém está indo no Vietnã. Certo? As pessoas misturam as coisas. Ter pulso forte, ter punhos de aço, em dizer o que pensa, em dizer o que quer fazer, em dizer o que está errado, em apontar o que deve ser feito, muitas vezes é visto como um início de guerra. Isso tem que acabar. Se nós, como defensores da política e não da politicagem, começarmos a combater esse tipo de comportamento, nós vamos acabar debaixo dessas pessoas. E esse é um país democrático. Temos o direito de falar, de pleitear com respeito e moralidade, e assim receber da mesma forma. Quem tiver incomodado tem o seu debate para poder se fazer argumentar. Claro, Faça. Claro. Verdade. Inclusive, viu, senhora Sandra, eu já dei a oportunidade aqui, se alguém da gestão quiser debater alguma coisa da saúde, da sociedade, pode vir para cá, que a gente vem para o campo das ideias, vamos debater democraticamente. Esse espaço aqui, a gente quer mostrar para a população que Abreu Lima tem jeito. Vocês estão vendo o alto nível de debate que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mostrando algumas falhas que há no município, que é verídica, a gente não está inventando, não é? A gente não está inventando fake aqui, não é? Está lá o Hospital Maternidade fechado, não é fake. Está lá, só temos uma creche e uma que vai ser inaugurada, isso não é fake, não é? Então, está lá o distrito industrial, vamos dizer assim, sucateado, isso não é fake. E aqui nós estamos debatendo, né? Soluções sociais para a saúde, para a educação. Se o senhor me dá licença para me expor Vou... um caso Pois não. na minha família. Pode, sim. Eu tenho um sobrinho com 29 anos e ele toma muitos remédios controlados. Ele fez 29 anos, minha irmã já não tem muita saúde e ela se desloca da sua casa com ele para ir em Abreu e Lima para pegar medicamento. Eu acho isso um total desgaste. Isso no posto de saúde, né? No posto de saúde. Uma pessoa que faz urina no meio da rua e ali no posto, foi muito complicado a situação que a gente passou ali. É constrangedora, né? É constrangedor e todo mundo olhando. E eu disse à minha irmã, minha filha, você nunca procurou ninguém de Abreu e Lima da saúde para expor essa situação. E outra coisa, e alguém a gente alguém saiu de do levar CAPS, para lá. e o Olha que CAPS. coisa assim, levar para lá. É conhecido. E o CAPS, Rayan já é conhecido. ele tem esse fiéis
de poder atender, porque eu acredito que existe um mapeamento de quais são os acamados, a O quantidade de atendimento tem que autistas ser diferente. é diferenciado porque tem um diagnóstico histórico. O agente de saúde, ele sinaliza ao CAPS e o CAPS tem a obrigação de prover a solução dessa situação. É. Como o Cabo tem hoje algumas motos que fazem a entrega de medicação. Aí. Há uma ideia que a gente pode utilizar. Veja, minha gente, a gente está pegando ideia de cidades vizinhas. As boas ideias. Veja, pega o motoqueiro, faz o mapeamento, tá lá o aluno, a criança tal não pode vir, leva lá. Tem um senhor, uma senhora que não pode se locomover, leve. Se existe o diagnóstico, se existe o histórico, o laudo de que aquele paciente ele não pode se deslocar, o acamado, eu achei um absurdo, até foi motivo, viu? Eu vou chamar Nossa. a futura Futura vereadora, porque a gente precisa de mulher dentro da Câmara. Muito bem. Para fazer a diferença. Isso. Porque mulher é sensível, mulher vive a Sente mais. realidade. É. Não que o homem, viu, seu Aldo? Não Não sinta. faça isso. A mulher, por ser mãe, O tem homem, essa ele é mais sensibilidade. resistente e ele morre por dentro. Mas a mulher, com o instinto maternal, ela tem aquela coisa do fazer, de partir para cima e resolver. O homem, ele é mais contido. E é necessário, por muitas vezes, que ele seja contido mesmo. Porque depois que ele se espalha, acabou. É. Né? Aí causa um problema maior. Mas aí, o que acontece? Você tem se você tem um mapeamento de quantas pessoas você tem de autismo, não é possível que o município não tenha. Você alimenta o DigiSUS, que são as páginas do E Ministério ele da é Saúde. conhecido, Negligência. e tem Se mais tem os conhecido. dados, que eu acredito que tem. Negligência na gestão, porque esse caso é de Rian, é? Ryan Douglas. Rayan. Isso eu vou apurar, eu vou publicar isso na Folha Metropolitana, vou procurar a senhora secretária de saúde, vou expor esse caso, porque isso é inadmissível. Eu, na qualidade de jornalista, eu tenho essa função e essa obrigação. E muito mais agora como pré-candidato a prefeito. Isso não pode acontecer mais, não. Nem com o parente, nem com ele, nenhum. e nem com nenhuma mãe E que eu- tem as suas crianças com deficiência. A gente tem que trabalhar em cima disso. E eu parabenizo o senhor, viu, professor Jailton, e nosso futuro prefeito, pela sua preocupação em fazer um debate em cima de fatos e realidade. Justo. E não de fake news, e não de falsas informações ou de fofocas. Porque quando a gente trabalha com a seriedade da coisa, a gente vai em cima dos fatos. Quando a gente vai em cima do fato, são indícios. E se existem indícios, as provas estão aí, cabíveis. Justo. Não é? É impossível você mascarar uma realidade dessa sua. Realmente, é de doer, certo? Inclusive tem aquele caso da senhora André. Da senhora Andréa também. Eu vou trazer ela O bebê aqui. dela com autismo. 6 meses ainda para ele passar para uma consulta. Trabalhava em Igaraçu e tínhamos uma camada, um senhor de idade que precisava trocar sonda a cada 8 meses. Esse acamado, praticamente eu não tenho filhos. Minha filha, eu considero Mônica, e a outra do meio, Lenilda, que é professora de Estado. Mas ele tinha necessidade de trocar a sonda que eu tinha que comprar fora do Estado, porque aqui não tinha. E esse senhor era acamado e todos os meses, que era para trocar a sonda, com 2 meses a gente comprava. Ou seja, existia um mapeamento e a preocupação do cuidar. É o cuidar das pessoas, é com responsabilidade e obrigação que o município tem. Ô, senhora Sandra e Zana, nós vamos assumir esse compromisso social humano com os nossos autistas e esse tipo de situação que está ocorrendo, a gente vai levantar a voz aqui em Abreu Lima. Eu vou procurar a Secretaria de Saúde, vou mostrar o caso de Dona André e desse rapaz, Rayan. Eu sei que tem outros também. Tem outros também. Porque são ações que dá para se fazer. Mas quando uma gestão ela tem empatia, ela sente a dor dos seus munícipes, ela atua mais rápida. Aí eu cito o caso de Joglio Uchoa, eu cito o caso de Elcione, do prefeito Zé Tapissuma, porque a gente sabe, tem as dificuldades, todos os governos têm as suas dificuldades, mas eles fazem ações que visam a pessoa. A pessoa. E isso em Abreu Lima, isso vai acabar.
O primeiro compromisso que eu assumo com essas duas famílias, a gente vai denunciar, vai cobrar, eu vou em loco, vou pedir mais informação, como jornalista que eu sou, e a gente vai cobrar uma posição da Secretaria de Saúde de Abreu Lima. É o dever dela sentir a dor, suprir essas dificuldades, como foi levantado aqui pela senhora Sandra. Pega um agente de saúde, pega o carro, vai levar isso, não deixa a criança, nem a mãe, já sofre, né, doutora, com o estado da criança. Então, nós vamos dar uma atenção especial. E com relação às creches, nós vamos eu me proponho, construir mais 4 creches durante os 4 anos. Porque aqui a gente não vai prometer coisas impossíveis de ser realizadas. Não, Exatamente. mas 4 creches nós vamos fazer, uma por ano, com as 2 que tem, e a gente vai amenizar um pouco essa situação. Isso é um compromisso que eu assumo com vocês, povo de Abreu Lima. Eu quero mandar aqui, a gente está faltando, já o finalzinho, faltam uns 5 minutinhos para as considerações finais. Veja, o debate foi tão empolgante que já um instante passou 1 hora. Tá vendo? Não é aquela coisa pesada, não. É uma coisa quando a gente menos espera. Sabe por quê, gente? Porque a gente está debatendo com amor, com respeito ao povo de Abreu Lima. A gente está aqui metendo pau, falando mal do nosso gestor. A gente está criticando falhas. Se ele... As fragilidades que Não é porque existem. eu digo uma coisa. Se ele atender, por exemplo, essas demandas dos autistas, eu venho aqui. Quero agradecer a gestão de ter feito, de ter atendido. Parabéns. Pronto. Democraticamente, a gente vai reconhecer isso. Porque a gente quer fazer uma política, não é a política do ódio, não. É a política do amor. É a política do respeito. Não é? É uma política para a gente melhorar a qualidade de vida do nosso povo de Abreu Lima. É por isso que nós estamos juntando pessoas de bem, como a senhora Sandra, junto com a sua família, vai nos ajudar nesse projeto aqui em Abreu Lima. Senhor Aldo, né, que é esposo de Zana, e outras pessoas que nós vamos juntar, as pessoas de bem, para mudar Abreu Lima. Estamos chegando ao final do nosso debate, que digo, viu, um dos melhores até agora. Nós tivemos bons debates aqui, e vocês viram que essas 2 mulheres não falaram a brobinha aqui, não. Falaram assunto sério, né? Que está acontecendo e dando soluções. Então, a gente está aqui preparando, né? Ela é pré-candidata, né? Se filiou ao nosso partido, ao PRTB, vai disputar uma vaga na Câmara Municipal, ela vai ganhar uma vaga de vereadora, a irmã Zana, certo? E outros colegas que estão nesse projeto, porque nós estamos, olha, unidos para o melhor de Abreu Lima. Mas deixa eu só agradecer rapidamente ao nosso público, né? Eu quero recapitular aqui. Mônica Lima, muito obrigado, viu, Mônica Lima? O seu grande trabalho social serviu de inspiração para mim, viu? Eu, particularmente, já vou abrir. Eu vou colocar isso no meu projeto, quando eu for falar um projeto de governo na área de educação. E vou precisar da sua experiência. Quem sabe você pode também nos ajudar aqui, né? Nos assessorar. Não tendo. Não é? Nos assessorar nesse projeto aqui. Eu quero Se ela é voluntária por lá, imagine por Justo. aqui, E ela ela não vai ser. voluntária, viu? Ela fez de coração. Hoje ela está também, né? Hoje, Jogo do Showa reconheceu e viu o grande trabalho que ela faz e levou ela para Araçoiaba também. Ó, que E bom. eu, assim, agradeço a ele também pela oportunidade que ele a deu lá Certo. e também dizer que as bandas marciais que tem lá, ele tem totalmente bandas tops, mas escolhe em todas as escolas. Você está vendo? É a cultura, é a educação Mesmo transformando. Mesmo sem Mônica Valorizando. não estar lá, mas as bandas já existiam. Né? Então, quer dizer, você estar dando valor à cultura, você estar cuidando da saúde, do assistencialismo, da infraestrutura, que é uma das coisas mais importantes, e educação. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a Elaise Maria, muito obrigado pela sua participação, Gui Parker, Roseni Macedo, né? Que participaram aqui com seus comentários. Muito obrigado, viu? Foi muito bom. Vocês podem, viu, depois, né, com esse link, a gente vai colocar o link nas redes sociais para quem quiser assistir na íntegra, né? Esse debate, vocês vão ver, a partir da manhã em diante já estará disponível. E também nós faremos alguns 5 trechos, resumos dos pontos principais, né?
do nosso debate. Durante a semana a gente vai soltando e você vai poder ouvir alguns pontos importantes. Eu quero agradecer, vai ser as considerações finais, vou dar a oportunidade a vocês, dar 2 minutos para cada uma. Mas desde já eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, senhora Sandra? Foi uma bênção Deus ter colocado a senhora no nosso caminho, no nosso grupo, como também Zana. Quero mandar um alô para Mano, irmão Mano, que faz parte do grupo estratégico, Macedo, para o pastor Amauri, que está nesse grupo estratégico, não é? E outras pessoas de bem virão somar conosco. E vamos governar juntos, viu? Eu preciso de pessoas assim, capacitadas e sensíveis à dor do próximo, não é? Sentir a dor do próximo e tentar amenizar aquela dor. Agamenon Magalhães, o saudoso governador do estado de Pernambuco, ele dizia o seguinte, que a política, a gente tem que utilizar a política como uma ferramenta de transformação social para ajudar os menos favorecidos. A política é para isso. É para ajudar todos, principalmente os menos favorecidos. Senhora Sandra, suas considerações finais sobre esse debate e depois Ana também dá suas considerações finais do nosso debate. Com a senhora a palavra. Vou ser bem breve, agradecer a oportunidade de estar aqui, na sua presença, na presença de Osana, nossa futura vereadora, nosso amigo Aldo e a sua família e suas famílias e a todos os munícipes de Abreu Lima. Mas eu também quero presentear, parabenizar a todos que estão fazendo parte do seu grupo. Muito obrigado. Como pré-candidatos, com o mesmo objetivo e com a mesma força e garra, que é buscar a melhoria do município Abreu Lima. Parabéns a todos vocês, é o que eu desejo. E eu tenho certeza absoluta, vocês chegando lá, vocês vão fazer a diferença. Muito obrigado. Porque a diferença já está sendo feita a partir do momento que vocês estão tendo coragem de poder concorrer. Porque isso é um concurso. Quem lançar a melhor proposta Muito bem. É quem vai ganhar. Muito bem. Zana, suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, ter participado, ter conhecido Sandra. Foi uma honra, viu, Sandra, ter te Igualmente. conhecido. Um pouco que eu fiquei perto de você, aprender muito. Agradecer ao professor pela oportunidade. A gente não se conheceu em vão. Eu quero agradecer, assim, a oportunidade que Deus está me dando. E ao povo de Abreu e Lima. Eu estou chegando para mostrar uma nova face para Abreu e Lima, melhorias para a população e que seja uma nova mudança, né? Isso. O povo está precisando. Muito bem. Eu quero agradecer a todos. Antes de concluir, viu, meu amigo Robson, eu vou fazer 2 editoriais rapidinhos, certo? Desde já agradeço a participação de todos. O primeiro editorial que eu vou fazer é sobre a educação na cidade de Araçoiaba. Eu quero, como editor do jornal Folha Metropolitana, professor de carreira, eu quero aqui elogiar, parabenizar a ação do prefeito Júlio Uchoa, da cidade de Araçoiaba. Ele concedeu o maior aumento do estado de Pernambuco para os professores da rede municipal. 18,5% de aumento. Eu vou repetir, 18,5% de aumento para os servidores, os professores efetivos e comissionados. Vocês sabem que o aumento do piso foi 3,55%. Veja o aumento que Júlio Uchoa deu, valorizando os professores de Araçoiaba. Parabéns, prefeito Júlio Uchoa, porque você está valorizando uma classe que é importante, que cuida do conhecimento, da transformação intelectual. Parabéns pela sua ação. Então, esse editorial, ele é dedicado ao prefeito Júlio Uchoa pelos 18,5% que ele deu de aumento para os professores, valorizando essa categoria. Bem, eu vou agora fazer o próximo editorial. Esse editorial é sobre a saúde. E eu quero aqui fazer um voto de aplauso para a senhora prefeita Elcione Ramos de Igaraçu. Pois, apesar da grande demanda da unidade mista, ela tem, através da sua gestão, socorrido o meu povo.
o povo de Abreu Lima, aqueles que não têm plano de saúde, aqueles que chegam lá no Hospital Maternidade há 3 anos e alguns meses fechado, sai de madrugada para conseguir uma ficha, um atendimento lá na unidade mista de Igaraçu. Bem sei eu que a demanda é grande e muitas vezes os nossos munícipes têm dificuldade. Mas eu agradeço a senhora, em nome do povo de Abreu Lima, a prefeita Elcione Ramos, que com carinho tem recebido o nosso povo, porque o nosso Hospital Maternidade está fechado. E essa gestão atual, ela não tem empatia pelo povo. O povo de Abreu Lima lhe agradece. Parabéns para a senhora. Bem, então aqui nós concluímos o nosso podcast. Até a próxima. Sim. Sim, muito bem. Oh, eu quero agradecer aqui. Muito bem, o pessoal do Instagram, Michele, Estúdio M, Bruno Gomes, Souza Carneiro, Eliette, minha amiga aí, que mora na rua Nossa Senhora Aparecida, é uma eleitora nossa. Sandra Anjinho, né? Está aqui também, João 081. Felipe também. Felipe, F. Barros, Ed Greide. Olha que gente, pessoal. Ana Paula, Tony Turismo. Vanessa, minha família. Vanessa é família, Lucas. Deixa eu ver. Vanessa, Ana Félix, Lucas de novo, Sandra Albuquerque também. Eri Macedo, nosso querido amigo e futuro vereador de Abreu Lima. Muito obrigado pela sua participação. Sandra Albuquerque de novo, Eri de novo, e Euze, Paulinho, muito obrigado vocês do também. Tem mais, Igor Ferros, aí tem Igor, né? Igor, é doutor Igor? Sim, doutor Igor lá de Araçoiaba, né? Sim. Muito obrigado aí pela a sua participação, doutor Igor. Quilordes, Antão, deve ser Antão, né? Antão Neto, Antoine. Sérgio Mendes, Antão de novo, Sandra, Abreu e Lima aí, parceiro nosso aí da imprensa. Bosco, muito obrigado. Bosco lá de Camaragibe, um abraço para você. Candidato a prefeito lá de Camaragibe. Renovação aí para Camaragibe. Renê Abreu e Lima, Sandra também de novo. Vamos ver mais. Tem mais. Lívia, secretária de Assistência Social de Araçoiaba. Secretária de Assistência Social de Araçoiaba. Aproveito para dar um abraço para o meu querido prefeito. Betânia Justino que também. Toma conta justamente do CAP, Prefeitura do Cabo. Olha lá, toma conta do CAP, da Prefeitura do Cabo, e a gente elogiou a ação aí da gestão de vocês, viu? Parabéns, continue assim, tá certo? Muito obrigado. Ela faz a distribuição de cadeiras de roda. Ela faz a distribuição, né? Das cadeiras de roda. Eri, Sandra, Bonfim, muito obrigado pela sua participação. Flávia, minha gente, teve esse povo todinho, foi? Meu amigo Márcio André, trabalhou conosco aqui, jornalista da Folha Metropolitana. Você está em São Paulo por enquanto, viu? Quando a gente assumir em janeiro, vou trazer você de volta. Doutora Roberta, secretária executiva de Araçoiaba. Doutora Roberta Duarte, secretária executiva? Secretária de Saúde da Saúde de Araçoiaba. Parabéns para vocês. Buarque, Buarque é ela. Buarque era, né? Muito bem. Aí tem aqui Thaís Nascimento, Sandra Albuquerque de novo, participando ativamente. Muito obrigado a vocês, minha gente. Muito obrigado. Realmente, esse debate... Você vê uma coisa, a gente comentou de Abreu Lima, mas a gente elogiou ações lá em Araçoiaba, lá em Itapissuma, né? Lá no Cabo, né? Lá em Camaragibe, porque as boas ações, minha gente, a gente, né, Aldo? A gente precisa, de fato, falar... Porque o que é bom lá fora, a gente pode trazer para a gente. A gente não é plágio, são ideias que a gente pode aprimorar. Então, minha gente, eu estou muito feliz por esse podcast, pessoal do Instagram. Eu quero agradecer aqui ao nosso técnico, né? A Michele e Robson, né? Que ele conseguiu essa tecnologia de a gente fazer... A gente fez a transmissão ao mesmo tempo, através do Instagram, que a gente chega mais longe, e também diretamente aqui do canal do YouTube, né? Então já é mais uma porta para a gente divulgar esse nosso trabalho. Deus abençoe todos vocês, tenham um bom final de semana e até o próximo podcast. Obrigada, boa noite.